Hoje eu vou pegar 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A nossa parábola de hoje se chama a parábola do cavalinho e da borboleta. Esta é a história da borboleta e do cavalinho de cabresto. A borboleta era livre, voava por todos os cantos da floresta, enfeitando a paisagem. Já o cavalinho tinha grandes limitações. A borboleta, no entanto, gostava de fazer companhia ao cavalinho. Mas não era por pena, era por companheirismo e carinho também. Assim, todos os dias ia visitá-lo e lá chegando, coitada, sempre levava um coice. Depois, então, um sorriso. Entre um e outro, ela optava por esquecer o coice e guardar dentro do seu coração um sorriso. Os anos se passaram. E numa manhã de verão, a borboleta não apareceu para visitar o seu companheiro, o cavalinho. Ele não percebeu a ausência da amiguinha. Vieram outras manhãs até que chegou o inverno e o cavalinho se sentiu só e finalmente sentiu falta da borboleta. Resolveu, então, sair do seu canto e procurar por ela. Cansado, deitou-se embaixo de uma árvore. Logo em seguida, um elefante se aproximou e lhe perguntou quem era ele e o que fazia por ali. Eu sou um cavalinho de cabresto à procura de uma borboleta que sumiu. E o elefante perguntou, é você então o famoso cavalinho? Famoso, eu? O elefante continuou, é que eu tive uma grande amiga que me disse que também era sua amiga e falava muito bem de você. Mas afinal, qual borboleta você está procurando? O cavalinho respondeu, é uma borboleta colorida, alegre, que sobrevoava a floresta todos os dias, visitando todos os animais. Nossa, mas era justamente dela que eu estava falando. Não ficou sabendo? Ela morreu e já faz muito tempo. Morreu? Como foi isso? Dizem que ela conhecia aqui na floresta um cavalinho, assim como você. E todos os dias, quando ela ia visitá-lo, ele dava-lhe um coice. Ela sempre voltava com marcas horríveis e todos perguntavam a ela quem havia feito aquilo. Mas ela jamais contou a ninguém. Insistíamos muito para saber quem era o autor daquela malvadeza e ela respondia que só ia falar das visitas boas que tinha feito naquela manhã. E era aí que ela falava com a maior alegria de você. Nesse momento, gente, o cavalinho já estava derramando muitas lágrimas de tristeza e de arrependimento. E o elefante disse, não chore, meu amigo. Sei o quanto você deve estar sofrendo. Ela sempre me disse que você era um grande amigo. Mas entenda, foram tantos os coices que ela recebeu. Tantos coices que ela recebeu desse outro cavalinho que ela acabou perdendo as asinhas. Depois ficou muito doente, triste e morreu. Qual a nossa reflexão, meu povo? Quem já não levou um coice e em seguida ganhou um sorriso? E o pior, que muitas vezes é de alguém que amamos tanto. Qual deveria ser o nosso posicionamento cristão ao levar um coice? Agir como uma borboleta, creio. Guardar o sorriso e tentar esquecer o coice. Mas qual deveria ser o nosso posicionamento ao maltratar o próximo? A gente tem que se arrepender. Pensar nos ferimentos que causamos quando não tivemos um pingo de sensibilidade, amor no coração e muito egoísmo. Se você continua, ou melhor, se você costuma dar coices por aí e em seguida dar um beijinho, um sorriso, estilo morde, assopra, seja em casa, no trabalho, no ônibus, na parada, sei lá. As feridas que você pode causar nem sempre são possíveis de serem cicatrizadas, porque pode não dar tempo. Por isso, é preciso um arrependimento já e tratar com amor e respeito a todos, sem exceção. Não é só sua família, todos. Tenha empatia
Lívia Santos, que palavra difícil é essa? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando alguém te fizer uma pergunta, quando alguém tiver uma dúvida, não responda com frieza nem de forma ríspida, com grosseria. Se coloca no lugar da pessoa, pensa assim: poxa, poderia ser eu, né? Com essa dúvida. Eu gostaria que as pessoas me respondessem com carinho e com amor. E aí você vai e responde com carinho e com amor. Às vezes você vê uma pessoa no sinal, às vezes até aquele flanelinha, né? Flanelinha não, mas aquele que limpa o vidro da gente quando a gente precisa. E tem muitas pessoas que olham para eles no caso, e julgam, né? E falam: nossa, deveriam ir trabalhar. Se coloca no lugar da pessoa. Você não sabe o que ele passou. Eu não estou defendendo ninguém, eu estou falando da questão de empatia, de você, antes de acusar e de julgar, né? Saiba se colocar no lugar do outro, pense: poderia ser eu. Poderia sim, a gente não sabe o dia de amanhã, poderia ser eu. Eu, Lívia Santos, poderia. A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes, quando eu pego um ônibus e eu vejo aqueles rapazes ou as moças, ou até aqueles carinhas vestidos de palhaço para vender uma balinha, né? Para vender um bombom, um chiclete, às vezes assim uns caderninhos, né? Tipo, tem muita gente que não dá nem atenção. O mínimo que você pode dar é atenção, porque você pode não ter dinheiro e realmente não ter como comprar. Mas não ignore, é o trabalho da pessoa. Você não sabe o que ele passa para estar ali. Você conseguiria ficar no lugar dele? Na frente de todo mundo, sendo julgado e humilhado por todos? E se você precisasse um dia, se Deus te livre de você perder o emprego e a única chance que você tinha de colocar um alimento dentro de casa seria fazendo isso? Ou no sinal? Não julgue. Se coloque no lugar do outro. Pense: poderia ser eu? Poderia. E você com certeza gostaria que te tratasse com carinho. No mínimo com respeito. Então, quando você estiver num sinal, né, quando você vê, né, aqueles carinhas querendo limpar, até para você dizer o não, saiba dizer o não. Pare de querer colocar o carro em cima dele. Eu tô falando isso porque eu vi isso próximo de mim. O rapaz foi tentar limpar, né? E o cara não queria e pegou e tipo fez como que fosse acelerar e deu aí estancou assim o carro. E tipo, o cara se assustou, o limpador, né? E às vezes você não sabe o que pode passar na cabeça dele, né? Porque deve dar uma raiva você ali trabalhando e a pessoa te tratando com grosseria. Aí eu nessa situação, aí eu lembro que para poder tirar o limpador lá do vidro, para tirar ele daquela situação humilhante, chata que ele tava, eu buzinei e chamei ele. E falei: poxa, limpa o meu que eu tô precisando. Ou seja, para poder ele esquecer aquela raiva que ele teve alguns segundos antes e começar a ter respeito por ele mesmo e acreditar no trabalho dele. Foi a única forma que eu tive de conseguir tirar ele daquele lugar. Porque eu me coloquei no lugar dele. Imagina eu, o cara sendo grosso desse jeito comigo, acho que eu tinha chorado, né? E ele homem ainda, que homem tem, né, aquela questão do orgulho, sou homem e tal. Então, não seja o cavalinho dessa história. E seja o cavalinho, mas se for o arrependido, não que tem remorso, porque remorso você sente hoje, aí daqui a pouquinho passa, amanhã você nem lembra. Arrependimento não, quando você se arrepende de verdade, aí você realmente quer uma mudança, você entendeu que você precisa mudar, tá bom?